Olá, amigos, eu me chamo Alexandre Boneta e hoje vamos falar de um assunto muito importante que são as janelas killers, janela light, janelas neutra, a janela MUC. E essas janelas são fundamentais na sobrevivência do ser humano. Você só vai ver esse assunto na psicologia multifocal, que é onde eu estou fazendo a pós-graduação. E ela é muito importante, mas também ela é pouco conhecida e difundida no Brasil, infelizmente. Mas eu tenho certeza que isso vai mudar ao longo do traçado da história da humanidade. Vamos lá. O que é uma janela killer? A janela killer são as janelas traumáticas, onde todos os traumas de infância, de adulto, elas ficam ali armazenadas. Porque a psicologia monofocal ela é diferente, ela estuda para dentro os fenômenos que acontecem no seu interior. Então, as janelas killer são aqueles traumas, separação, perca de pessoas amadas, pessoas queridas que já se foram. Isso tudo vai se armazenando ao longo do tempo da tua história, né, do teu traçado da tua história, vai armazenando nessa janelinha. E essa janelinha, quando você acessa ela tem um volume de tensão muito grande. É isso. E eu esqueci de falar de uma outra janela chamada o alto fluxo. O alto fluxo é o que faz a leitura da memória. A gente vai falar já já dele. Tá? Janela lá, janela killer são as janelas que contêm os traumas. E ela tem um alto volume de tensão. Janela lá são as coisas que ficam armazenadas boas na sua vida. Todas as coisas boas que já aconteceram na sua vida. Um grande amor, uma conquista de um imóvel, de um carro. Ou seja, todas as coisas boas, tua formatura, alguma coisa que você conquistou ao longo da sua vida que ficou marcado positivamente. Essa fica na janela light. Tá? A MUC, a memória de uso contínuo, é aquela memória que você usa no dia a dia e ela é importantíssima porque ela é uma memória consciente onde você vai ficar usando essas informações ao longo do dia, ou do mês, ou da semana. Depois ela vai para o teu inconsciente, mas essa memória também ela é importantíssima e ela é uma memória de curto prazo, tá bom? O alto fluxo, que eu falei ainda agora, ele tem um papel fundamental, porque é ele que faz a leitura da tua memória consciente, da tua memória inconsciente, e ele é fundamental. Quando o alto fluxo faz a leitura da memória light, você começa a suspirar, respirar melhor, você começa a se sentir bem, começa a liberar endorfina, começa a sentir aquela sensação de prazer. Mas quando o alto fluxo ele faz a leitura da tua memória killer, que são as traumáticas que eu falei há pouco para você, ele tem um volume de tensão tão grande, como eu falei. Essa janela tem um volume de tensão tão grande que o que acontece? Ela fecha o circuito das outras informações, ou as outras janelas. O que acontece? Quando o circuito fecha, acontece justamente aquilo, de eu explodir, de eu estourar com alguém, ou seja, no ambiente familiar, ou seja, no ambiente de trabalho, no ambiente social, numa bola, ou num momento de tensão. Já falando, porque a memória, a janela killer, ela é um volume altamente tensivo dentro dela. Então, o alto fluxo ele é fundamental. Só que o que acontece? O alto fluxo ele pode conspirar contra você. Um exemplo, para as mulheres. Quando uma mulher ela olha para uma outra mulher, um exemplo, que é uma capa de revista, que a mídia gosta de jogar muito isso, né? A questão da aparência, boa aparência, ser magra, ser um corpo ideal, não sei o quê. Uma mulher, ela olha para essa situação, uma capa de revista ou no telejornal, e ela olha ali mais ou menos por 5 segundos. Aquilo ali é registrado. E depois, inconscientemente, quando ela for se olhar no espelho, ela vai olhar assim e falar assim, meu corpo não está ideal daquela mulher da revista, ou da televisão, ou aquela apresentadora. E a mídia gosta de fazer muito isso. Só que o teu inconsciente ele vai começar a registrar o seguinte. Aí o que vai fazer? O que vai acontecer? Quando você registrou negativamente essa alta, aí você vai começar a se punir, porque você registrou negativamente. Inconscientemente, a tua mente vai começar a fazer um paralelo entre aquela mulher da revista que é perfeita e entre a tua imagem, que possivelmente possa estar acima do peso, não tá com uma aparência legal nesse dia ou por algum motivo. E automaticamente tua mente vai começar a conspirar. Aí sim, o alto fluxo ele tem um papel fundamental. Mas quando ele conspira contra você, aí você vai começar a ter aquele sentimento de inferioridade, de autopunição,
se fazer de vítima da situação. Estou contando uma só situação, que é essa questão da autoimagem. Então ele tem um papel fundamental de fazer a leitura, mas quando ele também pode conspirar contra a pessoa, ou seja, essa informação ela se tornou privilegiada, ela foi para qual janela, você lembra? Isso mesmo. Automaticamente agora ela foi registrada depois de você fez essa comparação, né, daquela mulher perfeita com a sua imagem, que possa não estar muito bacana, muito legal, um corpo legal, automaticamente ela virou uma informação privilegiada e levou para a janela killer. E essa janela killer agora vai conspirar contra você. Só que essa é só uma informação, fora o resto do traçado da tua história, que já está nessa janela, que tem um volume de alta periculosidade, digamos assim. É como se você tivesse dentro de um avião e o avião não tivesse piloto nem copiloto. Por que eu estou falando isso? O alto fluxo, a janela, a MOOC não, a MOOC ela é consciente e você tem consciência desses pensamentos. Agora, o alto fluxo ele ele é um ato inconsciente dentro de você. Você não tem, eu não quero pensar nas coisas ruins, eu quero pensar só em coisas boas. Você pode até falar 200 milhões de vezes para você, isso não vai adiantar. Porque isso não depende do teu eu ou da mente consciente. Isso depende justamente dele. E ele é um fenômeno inconsciente, infelizmente. Foi descoberta, se você quiser pesquisar mais aí nos livros aí do autor Augusto Cury, que é o autor da psicologia multifocal, você vai ver essas informações. Mas ele essa ferramenta do alto fluxo, ela é fundamental. E quando você dorme, o alto fluxo ele continua trabalhando, ele que faz você ter os sonhos bons, inspiradores, faz você pensar no passado, no presente, começar a imaginar o futuro e aí começar a respirar, transpirar. Mas o melhor de tudo é que você tem uma solução para tudo isso. Mas aí a janela killer, é isso mesmo. A janela killer é traumática, aí fecha o circuito. Mas e aí, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Vem aí uma dica muito legal que eu vou dar para você agora. De tudo isso que eu falei, se você não conseguir gerir essa emoção, ela vai conspirar, porque quando o circuito fecha e você fica naquele momento de tensão muito grande, você tem algumas opções ou válvulas de escape, que são chamadas de ciladas da mente. Ou você vai para o álcool, muitas das vezes, ou você vai para as drogas, ou você vai para a prostituição. Ou por quê? Porque ela está fechando o circuito da memória. Ou muitas das vezes, automaticamente, devido a esses pensamentos muito negativos, você entra automaticamente naquela fase de depressão. Ou numa ansiedade, vai depender muito da pessoa, de cada pessoa, né, de cada caso. Ou você entra alguma dessas ciladas, ou você vai para a depressão, ou você vai para a ansiedade, ou você vai para o consumo para tentar suprir aquela necessidade, né, sua, de alguma forma. E isso são algumas ciladas que podem acontecer. Mas o melhor de tudo é que você pode mudar essa realidade. Eu vou ensinar uma técnicazinha muito bacana aqui para você encarar qualquer situação. Talvez você passando por alguma dificuldade financeira ou uma dificuldade no relacionamento. E você, ao longo do tempo, alguém te magoou, te conspirou contra você, e você se decepcionou com as pessoas para você... Até porque a janelas killers, ela não é reeditável, não. Eu não posso apagar. Ela é impossível falar, eu quero apagar meus traumas. Você teria um acidente emocional e você não consegue fazer isso. Por quê? Porque não depende do seu eu, da tua mente consciente. Isso é um mecanismo e não tem ferramentas para isso, para apagar a tua memória. As pessoas até tentam fazer isso, mas é uma técnica inválida que não tem muitos efeitos na sua vida. Tá? Então vamos lá. DCD, a arte da dúvida, da crítica, da determinação. Duvide de todos os pensamentos negativos que possam surgir no traçado da sua história. Duvide e critique, que isso aí não é para você, essa situação você vai conseguir realmente superar, você vai conseguir realmente sair dessa situação constrangedora ou difícil que você esteja passando em qualquer área da sua vida. E isso aí é muito importante, porque eu não tenho horas, dias, eu só tenho apenas segundos. Quando surgir um pensamento negativo, eu tenho apenas segundos para combater esse pensamento, né? Ou seja, quando vier um pensamento negativo do que eu não sou capaz, que eu vou desistir da minha vida ou da minha história,
De repente eu esteja falando para alguém que esteja depressivo, nem sabe os sintomas da depressão, mas que está aquele sintoma triste, meio cabisbaixo, isolamento social, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, já não consegue sair, não consegue nem tomar banho, consegue ficar só deitado. E é um dos sintomas que pode acontecer. Não tem motivação para nada mais nesse mundo. Esse é dos sintomas da depressão. Então, eu duvidando e criticando desses pensamentos negativos que possam surgir, isso é chamada de higiene mental. Eu fazer uma higiene dos meus próprios pensamentos, porque o alto fluxo, como eu falei para você, ele vai jogar bilhões de informações, positivas ou negativas, diárias para você. Basta você fazer essa reciclagem ou essa higiene mental. E a última, que a arte da dúvida, da crítica e da determinação. Eu vou determinar. Eu falo assim, Deus, eu preciso determinar na minha vida que eu vou ser feliz. Eu preciso determinar na minha vida que agora eu preciso sair dessa situação. Para quem tem um lado cristão aí, isso é muito importante. Eu ter um ser maior do que as minhas capacidades. Isso é muito bom. Alguém que eu confie realmente. E muitas das vezes não é nem bom confiar no homem, mas eu tenho que confiar em Deus, que Ele nunca vai te decepcionar. Então eu falo para Deus, eu determino a partir de hoje que eu vou sair dessa situação, seja lá qual for que você esteja passando. Isso eu tenho que começar a alimentar isso no mínimo 21 dias, interruptíveis. Durante o dia eu posso fazer quantas vezes eu quiser essa ideia de pensamento positiva em cima do problema que você esteja passando. E toda vez que um pensamento negativo vier, você vai estar sabendo de onde é que está vindo. Ele está vindo de uma janela traumática e que ela vai te dar, ela vai fechar o teu circuito. Logo, logo, se você não trabalhar, fizer essa higiene mental, ela vai o quê? Conspirar contra você e logo, logo você vai cometer algum erro. Pode ter certeza disso. Isso é fato confirmado. Beleza? Então, a arte da dúvida, da crítica, da determinação. Duvide e critique todos os pensamentos negativos e determine que você, a partir de hoje, será vitorioso. Acompanhe no meu canal, né, Alexandre Boneta, Alexandre Peniche Boneta, tá? Que eu vou soltar alguns vídeos muito importantes nessa área. É uma área que eu sou apaixonado, eu gosto de ajudar nesse desenvolvimento pessoal, trabalho com desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Acompanhe no meu canal, Alexandre Peniche Boneta. Até uma próxima, até o próximo vídeo. Tchau!